Olá, vocês da Paróquia de São Paulo Apóstolo. Eu me chamo Leanderson, e a convite do Padre Cristiano Parnaíba, vigário da paróquia de vocês, eu vim falar um pouco hoje, nesta semana que vocês estão nessa preparação para a festa dos arcanjos, da hierarquia dos anjos, do modo como os anjos criados por Deus são colocados a serviço de Deus e ao nosso serviço. Então, nós vamos um pouco nesse vídeo tentar explicar, tentar compreender, à luz da palavra de Deus, à luz do que a igreja ensina sobre essa realidade dos anjos. A primeira coisa que nós devemos entender é que os anjos foram criados por uma vontade, por um ato explosivo de amor de Deus. Deus, por amor, cria os seres angélicos. Nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 11, um pouco, capítulo 5, versículo 11, um pouco dessa realidade da hierarquia angélica. Já ali na Sagrada Escritura, dá esse plano de fundo para esse desenvolvimento. Então, tem lá no capítulo 5, no versículo 11 do Apocalipse escrito: Então reparei, e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, milhões de milhões. Essa passagem nos faz entender o número dos anjos, o número da criação angélica. Ou seja, são incontáveis. São milhares, milhões de milhões. Ou seja, a Sagrada Escritura está querendo dizer que é um número infinito, que não se pode contar. Então, esse número infinito de anjos criados por Deus foi estabelecido numa ordem. Hierarquia é isso. A palavra hierarquia significa colocar em ordem. Nós, no nosso tempo, nesse nosso século, nós temos certa dificuldade de compreender alguns termos, por acharmos que pode ser um pouco opressivo ou uma coisa antiquada, mas hierarquia, na verdade, é uma palavra tão atual que nós vivemos em todas as realidades, que significa ordem. Ordem na sociedade, a sociedade que não vive sem essa ordem, sem uma hierarquia, a partir das autoridades constituídas. Na família, a hierarquia do pai, da mãe, dos filhos. Na hierarquia da igreja, com os bispos, os padres, os diáconos. Uma ordem de hierarquia, ou seja, uma ordem estabelecida que mantém a harmonia. Primeira coisa que nós devemos entender: hierarquia significa colocar em harmonia. Mas para que a gente possa entender a hierarquia dos anjos, é preciso a gente voltar um pouco à criação dos anjos. Deus que cria os anjos. Então, desde os tempos antigos, antes mesmo do mundo material ser criado, antes desse mundo em que eu e você vivemos ser criado, Deus, por um ato de amor, cria os seres angélicos. E nós professamos isso. É uma verdade de fé. Não é uma questão eu acredito ou não acredito. É uma verdade de fé. É uma verdade teológica, revelada. Aonde nós professamos isso? No credo. No credo apostólico, que é o mais comum que nós rezamos nos domingos, diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse céu, quando a gente diz Criador do céu, significa não só o céu material, mas, sobretudo, esse céu com os seres angélicos, ou seja, os anjos. Mas propriamente nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo mais longo, que nós aqui no Brasil rezamos somente em algumas solenidades, algumas festividades, que diz no começo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse invisível mostra a existência e a fé na criação dos anjos. Por coisas visíveis nós entendemos isso. Toda a realidade espiritual criada por Deus. Então, antes de Deus criar esse mundo material, Ele cria um mundo espiritual.
Ou seja, ele cria uma hierarquia. Até a criação do mundo respeita a hierarquia. A hierarquia espiritual, o mundo dos anjos, é superior. É muito mais importante do que esse mundo material que nós vivemos. Então nós professamos isso, né? O próprio livro do Gênesis vai dizer que Deus criou o céu e depois a terra. Lá em Gênesis 1. Ou seja, Deus cria primeiro o mundo angélico, o mundo espiritual, os seres espirituais. Então ele cria o homem depois. Então a hierarquia dos anjos está primeiro mantida, vista nessa criação angélica. Nessa criação dos anjos. Mas, Lianos, como é que então os anjos vivem em hierarquia? Que hierarquia é essa? Como que foi que disse isso? Né? Antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa primeiro entender uma coisa principal do ser dos anjos, do que os anjos são, né? Da essência dos anjos, para que eles existem. Diz que Deus cria os anjos para um relacionamento com Ele. Que relacionamento é esse? Qual é o relacionamento de Deus com os anjos, dos anjos com Deus? A adoração. Os anjos se relacionam com o seu Criador através da adoração. Eles foram criados para adorar a Deus, para prestar culto de adoração a Deus, na eternidade. Então, esse relacionar-se de Deus com os anjos. E aí, por causa dessa relação de adoração, Deus estabelece uma ordem. E aí nós entramos propriamente nesse tema, a hierarquia. Né? A hierarquia angélica, a gente precisa entender ela não de uma forma triangular. A gente às vezes pensa na hierarquia do topo para baixo. Né? A hierarquia dos anjos é diferente. É uma hierarquia circular, ou seja, porque todos os anjos estão em volta do trono do Cordeiro. Como eu disse para vocês nessa passagem do Apocalipse 5. Os anjos estão em torno do trono do Cordeiro, ao redor, ou seja, em círculo. Então a hierarquia dos anjos está dividida em círculo, em torno do Cordeiro, que é Cristo, a quem eles adoram. O centro do mundo angélico é Cristo. Então, essa hierarquia ela é dividida em 3 categorias, ou em 3 estruturas, cada uma com 3 coros. A primeira hierarquia, né, está contida os anjos, digamos que os anjos maiores ou mais importantes, ou com a missão mais específica. A hierarquia significa isso, a missão específica de cada anjo, né? O conhecimento que cada anjo tem de Deus, a proximidade que cada anjo tem de Deus. Então os primeiros mais próximos de Deus são serafins, os querubins e os tronos. Esses são conhecidos como os anjos da adoração. Eles têm como missão adorar a Deus e comunicar às hierarquias inferiores o conhecimento de Deus. Porque quanto mais inferior for o anjo, o conhecimento dele de Deus é limitado. O que está mais próximo, o serafim, tem um conhecimento maior. E o serafim é o anjo que significa inflamado de fogo. Ou seja, inflamado de amor, de adoração. Tem uma intimidade maior. Queimam diante da presença de Deus. Os querubins, que sustentam a glória de Deus e a adoração. Os tronos são habitados pela presença e a glória do Senhor e comunicam essa glória aos outros anjos. E aí é formada a primeira hierarquia. A segunda hierarquia é composta pelos anjos das dominações, das virtudes e das potestades. Os anjos das dominações adoram a Deus sendo senhores de outros anjos. O senhorio deles não deve ser interpretado como alguém que oprime, como alguém que subjuga, que domina, mas sim como um senhorio de serviço. Eles servem aos outros anjos. As virtudes são os anjos poderosos e fortes. Eles possuem a fortaleza de Deus. Devem ser invocados no tempo da provação e da fraqueza no caminho. Então esses anjos, eles podem ser invocados. Quando a gente está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, invocar os anjos virtudes, da hierarquia das virtudes. Os anjos das potestades são os anjos com autoridade para governar os anjos inferiores, abaixo deles.
Também são responsáveis pelo governo dos países, das cidades. Né? Os anjos têm essa missão também de governar, de controlar, de proteger as cidades, os países. Assim como nós temos o anjo da guarda, cada nação tem um seu anjo. Né? Quando o anjo aparece aos pastorinhos em Fátima, antes da aparição de Nossa Senhora, ele diz: eu sou o anjo de Portugal. Eu sou o anjo da guarda de Portugal. Então invocar os anjos, né, das potestades são responsáveis pelas cidades, pelos bairros, pelos países. A terceira hierarquia, que é a mais próxima de nós, né, é a mais próxima dos homens, do serviço dos homens, estão os principados, os arcanjos e os anjos. Os principados, nessa palavra vem de príncipe, que entre os demais possuem a primazia, ou seja, eles são os primeiros dessa hierarquia. São responsáveis, né, pelas nações, pelos países, junto com as potestades. São responsáveis pelas dioceses, pelas paróquias, pelas comunidades religiosas, pelas comunidades laicais. E tem os arcanjos, né? Segundo desse coro são os arcanjos. A gente conhece os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, que nós vamos celebrar dia 29. Mas tem os arcanjos são imensos, são inúmeros, são vários. Como cada uma dessas categorias tem inúmeros e inúmeros de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. São os 7 que assistem à presença de Deus, como diz o Apocalipse 8. Né? Esse número 7 significa plenitude, ou seja, é um número pleno, ou seja, são imensos, são inúmeros. Não, os arcanjos têm a missão de comunicar a vontade de Deus aos homens. Né? Foi o arcanjo Miguel, né, que defendeu o povo de Israel no livro de Daniel. O arcanjo Rafael, que foi até Tobias. E o arcanjo Gabriel, que anuncia a encarnação do Verbo. Então os arcanjos têm a missão de propagar, de levar, né, o anúncio da Boa Nova, as missões, os ministérios que Deus quer conferir aos seus filhos, aos seus escolhidos. E os anjos, que são os que nós temos, anjos da guarda, inúmeros anjos. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Nós devemos invocar, eles têm a missão de nos proteger, de nos fazer estar mais próximos de Deus, de nos inspirar bons pensamentos, de nos ajudar nas dificuldades, aprender a invocar os nossos anjos da guarda. Então, dessa forma se conclui a hierarquia dos anjos, que é uma hierarquia de amor, de adoração, de manifestação da glória de Deus para a criação, para nós. Os anjos que assistem o trono de Deus, os anjos que estão diante de Deus pedindo por nós, intercedendo. Se nós pudéssemos ver a imensidão de anjos ao nosso redor, a nos proteger, a nos guardar, a estar à nossa disposição, nós não hesitaríamos de buscá-los, de pedir cada vez mais a ajuda deles. Então que a gente possa crescer na intimidade com os anjos, no amor aos anjos e aprender deles a servir, a amar, a adorar a Deus. Que Deus nosso Senhor nos abençoe por intercessão dos santos anjos. Abençoe a paróquia São Paulo Apóstolo, abençoe o pároco, o vigário, os fiéis e a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anjos venham para ensinar a igreja a esperar o Senhor.